Olá, peoples! Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios de pontos notáveis de um triângulo. Se você gostar dessa aula, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Exercício 1. Se G é o baricentro do triângulo ABC, AP vale 6 e GN vale 1,5, obter AG, GP, BG e BN. O enunciado diz que G é o baricentro. Então, se G é o baricentro, eu sei que as retas BN e AP são duas medianas e o ponto de encontro G aqui é o baricentro. Para esse exercício, nós vamos utilizar a propriedade das medianas de proporção. Então, eu sei que se essa reta AP é uma mediana, eu sei que ela faz uma proporção de 2:1. Então, se AG é 2, GP é 1. O mesmo vale para BN. Se BG vale 2, GN vale 1. Então, é uma proporção de 2:1. O exercício nos diz que AP vale 6. AP é essa semi-reta inteirinha que vai de A até P. Então, se eu sei que ela toda vale 6, eu vou dividir ela em 3 partes iguais. 2 partes vai ficar para cima e uma parte vai ficar para baixo. Então, de A a G vai valer 4. E de G a P vai valer 2. Ou seja, eu dividi AP por 3. 2 partes ficou para cima e uma parte ficou para baixo. Essa propriedade também vale para a mediana BN. Ela também é dividida numa proporção de 2:1. Onde é maior, que é o BG, é 2, e onde é menor, que é o GN, é 1. No enunciado, eu tenho que GN vale 1,5. GN é só esse pedacinho aqui, ó, vale 1,5. É a proporção de 1. Então, BG vai ser exatamente o dobro. Se GN é 1,5, BG vai ser o dobro, que é 3. Então, achamos AG, que vale 4, achamos GP, que vale 2, achamos BG, que vale 3, e achamos BN. BN é a reta inteirinha, a reta BN toda. É 3 mais 1,5, que é 4,5. Exercício 2. Sendo AM uma mediana, encontre AB, BC e AC. Se o exercício nos disse que AM é uma mediana, então uma outra propriedade importante da mediana é que ela divide a base em 2 partes iguais. Se AM é mediana, então esse é o ponto médio da base. Então, esse lado é igual a esse. Para começar esse exercício, como eu sei que BM é igual a MC, vou montar com essas duas expressões a minha equação do primeiro grau. Se eu sei que BM vale 2x menos 3 e sei que MC vale x mais 4, então eu vou igualar essas duas expressões, porque eu sei que esse lado da base é exatamente igual a esse. Então, 2x menos 3, que é esse lado, é igual a x mais 4, que é esse outro lado da base. Agora, eu resolvo a minha equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. E tudo que eu trocar de lado, eu não posso esquecer de trocar o sinal. X está positivo mais x, vai para o outro lado, menos x. 4 eu mantenho desse lado, o 3 que está negativo vai para o outro lado, positivo, mais 3. Agora, eu só faço a minha soma, 2x menos 1x dá 1x. 4 mais 3, 7. Então, eu encontrei o valor do x. X é igual a 7. Agora, para eu saber quanto vale cada reta, é só eu substituir o valor do x que eu achei no x que eu tenho aqui nas minhas expressões. Primeiro, ele quer saber o valor de AB. Então, AB, eu tenho a minha expressão aqui, que é x mais 8. Se o x eu achei que vale 7, então vai ser 7 mais 8, que dá 15. Então, AB vale 15. Agora, para achar o BC, é a mesma coisa. De B até C, eu tenho essas duas expressões. Só pego o 7
e substituo. 2 vezes 7, 14, menos 3, 11. Para esse lado, a mesma coisa. X vale 7, 7 mais 4, 11. Então, BC, que é toda essa base, vai ser 11 mais 11, que dá 22. Próximo é o AC. O AC é exatamente esse lado aqui do triângulo. É só eu pegar o 7 que eu achei e substituir aqui no lugar do x. 2 vezes 7, 14, mais 5, 19. Então, o AC vale 19. Aí eu encontrei todas as retas que o exercício pediu. Exercício 3. FP é a altura do triângulo EFG. Se o exercício falou que FP é a altura, então eu sei que a altura faz com a base do triângulo um ângulo de 90 graus, que já está aqui. Para esse exercício, nós precisamos lembrar que esse ângulo todo é igual a 180 graus. Esse ângulo inteiro vale 180 graus. Então, se esse lado vale 90, o y nós já achamos, ele também vale 90 graus. Agora, o próximo passo é achar o valor de x. Então, eu posso esquecer esse triângulo aqui de baixo e utilizar só esse triângulo aqui de cima. Eu preciso lembrar também que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale exatamente 180 graus. Se você quiser fazer de cabeça, esse primeiro ângulo vale 50, aqui 90, é só achar o x. Eu vou montar a equação do primeiro grau para quem tiver dificuldade. Então, 50 mais 90 mais x tem que ser 180 graus. Agora, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem letra do outro lado. X vai ser igual a 180 menos, porque esses dois estão positivos, vai para o outro lado, negativo. 50 mais 90, 140. Então, x vai ser igual a 180 menos 140 dá 40 graus. Já achamos o valor de x. Então, o y vale 90, porque a soma desses dois tem que ser 180. Se aqui é 90, aqui também é 90. E o x vale 40, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Exercício 4. Em um triângulo EFG, E mede 100 e F mede 20. O ponto O é o encontro da altura EH com a bissetriz GS. Determine EOG. Então, ele quer o ângulo EOG, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, EOG. Então, ele quer esse ângulo aqui. Aqui eu redesenhei algumas partes importantes desse triângulo GEF. Eu redesenhei aqui para ficar a visualização um pouco mais fácil. O exercício falou que E mede 100. E é exatamente esse ângulo aqui, que mede 100 graus. O exercício também disse que F mede 20. F é esse ângulo aqui, mede 20. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, se o E vale 100, o F vale 20, então o G vale 60 graus. G todo vale 60 graus. O exercício também falou que essa reta GS é uma bissetriz, e eu sei que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se esse ângulo todo vale 60, então, quando a bissetriz divide, vai ficar 30 de um lado e 30 de outro lado. Então, a soma dos ângulos internos dá 180. 100 mais 20 mais 60 dá 180. E como eu sei que essa reta que corta aqui exatamente nesse triângulo, a reta GS é a bissetriz, então eu sei que esse ângulo vai ser dividido em duas partes iguais, 30 e 30. O próximo triângulo que eu redesenhei é o triângulo GHO, que é esse pequenininho aqui em cima, ó, GHO. Agora, eu já sei que esse pedacinho aqui vale 30, porque a minha bissetriz dividiu esse ângulo em duas partes iguais, 30 de um lado e 30 de outro. E esse dado aqui, que é o 90 graus, o exercício já me deu. Então, novamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus.
Se aqui no H é 90, aqui no G é 30, então o O vale 60 graus. Então, para a soma dos ângulos internos dá 180, H é 90, G eu achei que vale 30, então o O vale 60 graus. Indo para esse desenho aqui, esse pedacinho que eu desenhei é exatamente esse cruzamento aqui no ponto O. E aqui eu achei que esse ângulo vale 60. Eu preciso lembrar aqui que esse ângulo inteiro, o 60 mais esse vermelho, tem que dar 180 graus, que é esse ângulo aqui, ó, metade da semicircunferência. Então, se aqui é 60, para chegar no 180, então esse ângulo vermelho vale 120 graus, que é o que o exercício estava pedindo para eu achar. O ângulo EOG, que é esse daqui em azulzinho, é o mesmo vermelhinho aqui. Então, sabendo que esse ângulo todo é 180, 60 mais 120 dá 180. É esse ângulo aqui, 120 graus. Espero que esses exercícios tenham ajudado a entender o conceito de pontos notáveis e não deixe de assistir à próxima aula.